Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Mais uma vez vamos estudar Provérbios e dessa vez nós vamos estudar Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14. Provérbios versículo por versículo. É muito importante você acompanhar conosco e você ficar lendo sobre Provérbios, por quê? Porque você se torna uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais prudente e, consequentemente, uma pessoa temente. Todas as pessoas que temem a Deus são sábias, e todos os sábios temem ao Senhor. Uma coisa leva a outra, e consequentemente a prudência. Muito bem, aqui no livro de Provérbios, no capítulo 14, já no versículo 1, você vê que são 35 versículos, né? Então a gente vai ter que ser mais rápido para o vídeo não ficar tão longo. Então está dizendo assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Isso aqui está claro, né? Que a mulher constrói, a mulher sábia constrói o seu lar. Mas aqui não tem juízo, destrói com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Quer dizer que quem é honesto, quem anda na retidão, quem é honesto, reto, mostra que teme ao Senhor. Mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor está desprezado. Está desprezando o Senhor. Na boca do tolo está a punição da soberba. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Fato, né? O tolo, orgulhoso, sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Aqui no versículo 4 diz: não havendo, pois, o estábulo fica limpo. Não havendo bois, o estábulo fica limpo. Estábulo é tipo curral, não havendo boi, então o curral está limpo, né? Fica limpo. Mas pela força do boi há abundância de colheita. Querendo dizer o seguinte, que quem não põe o animal para puxar, o arado colhe bem pouco. Mas aquele que põe, colhe muito. Então, tendo boi no curral e você colocando o boi para trabalhar, então, com certeza, vai desfrutar. O versículo 5 diz: a verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Isso aqui está claro, né? Que a testemunha verdadeira não mente. No versículo 6 diz: o escarnecedor busca sabedoria. O escarnecedor. Quem é o escarnecedor? É o que zomba de tudo, que quer ser sábio. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma, mas o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Para o prudente, o conhecimento é fácil. Então, é aquilo, né? Escarnecedor zomba de tudo, que quer sabedoria e não consegue. Mas quem tem juízo aprende com facilidade. No versículo 7, desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Querendo dizer, afaste das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. No versículo 8, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estúcia dos insensatos é engano. Quer dizer, será que a pessoa ajuizada é sábia, hein? E por que ela sabe o que faz? Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Sabe o que faz. No versículo 9 diz: os insensatos zombam do pecado,
mas entre os retos há benevolência. Entenda isso aqui, ó. Os tolos pecam e não se importam com os seus pecados, com o mal que fazem. Mas os bons querem ser perdoados quando vacila. Versículo 10. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. O que você entende aqui? Só você conhece a sua própria amargura. E você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos, né? E no versículo 11 diz, ó, a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Querendo dizer que a casa dos maus, de gente ruim, será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. No versículo 12 diz, há um caminho ao homem que parece ser direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Querendo dizer que há caminhos que parecem ser certos, mas podem acabar levando para a morte. No versículo 13 diz, até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Quer dizer, o sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. No versículo 14, o que seu coração comete deslize, o que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Quer dizer, os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. No versículo 15 diz, os simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Vamos entender esse versículo 15? A pessoa simples acredita em tudo. É fácil de até mesmo ser enganada. Mas quem tem juízo está sempre prevenido. No versículo 25, no versículo 16 diz, o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Querendo dizer, quem tem juízo toma cuidado, a fim de não se meter em dificuldades. Mas o tolo é descuidado e age sem pensar. No versículo 17 diz, o que se indigna à toa fará doidice, e o homem de maus intentos será odiado. No versículo 17 explica isso. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, faz coisas na emoção, na raiva, mas o sábio permanece calmo, controlado. No versículo 18 diz, os simples herdarão a astúcia, mas os prudentes serão coroados com conhecimento. Então esses simples aqui são pessoas ingênuas, né? São pessoas meio tolas, que recebem a sua tolice, né? Mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. No versículo 19 diz, os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. Os maus, quer dizer, os homens maus, de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. No versículo 20 diz, o pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. No versículo 21 diz o seguinte, o que despreza ao seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Querendo dizer que desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz.
No versículo 22 diz: porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. No versículo 22, quem trabalha para o bem ganha confiança e o respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal está cometendo erro. No versículo 23, fala assim, em todo trabalho haverá proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Isso é fato, né? Os sábios são recompensados com riqueza, mas a recompensa dos tolos são as suas próprias tolices. No versículo 25 diz: a testemunha verdadeira livra as almas, mas os que se desboca em mentiras é enganador. Você entende que a testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas o que diz mentiras é traidora, a língua mentirosa é traidora. No versículo 26 diz: o temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Quer dizer, o temor do Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família, por causa do temor do Senhor. Versículo 27, o temor do Senhor é fonte de vida, temor do Senhor, para desviar dos laços da morte. Quer dizer, o temor do Senhor é uma fonte de ajuda, uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. No versículo 28 diz que na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele nada é. No versículo 29, o longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Quer entender isso aqui melhor? O versículo 29, querendo dizer que a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. No versículo 30 diz: o sentimento sábio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Quer dizer, a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como um câncer. No versículo 31 diz: o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. 32. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. Versículo 33 diz: no coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. O que quer dizer isso? Que no coração das pessoas sensatas, pessoas inteligentes, sábias, mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. Versículo 34, a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Isso aqui está claro, né? Que a justiça engrandece o povo, um povo, uma nação, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Versículo 35 está mostrando: o rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Vamos entender melhor esse último versículo? Que os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem, os que vêm com falcatrua, vêm com enrolação, com engano. Então, os reis castigam. Isso no período de rei, de império, né? De escravo. Hoje em dia nós temos a Constituição, a lei, para que venha nos proteger desses homens maus, dessas pessoas.
tem a justiça. Não é verdade? Amigos, então nós estudamos aqui, Provérbios, no capítulo 14. E nós depois vamos estudar o capítulo 15. Provérbios, versículo por versículo. Você está gostando? Você está aprendendo? Isso é muito bom enquanto você trabalha, enquanto faz alguma coisa, ficar ouvindo esses provérbios. E assim nós estamos trazendo versículo por versículo, para que você venha se tornar mais ainda uma pessoa sábia. Tá bom então? Dá um joinha quem não deu ainda. Se inscreva no canal quem não é inscrito ainda. E divulgue o canal para outras pessoas, para que venham aprender nesse canal. Aprender a ser sábio com provérbios, versículo por versículo. Deus abençoe. Até o próximo provérbio.